Abra sua Bíblia então em Atos capítulo 11, vamos continuar a nossa reflexão no livro de Atos. Nós vamos terminar agora o capítulo 11, entrar no capítulo 12 na parte da noite, e que a gente possa reforçar ainda mais o que nós já ouvimos na parte da manhã, porque eu creio que o que eu vou dizer aos irmãos reforça o que a EBD nos ensinou hoje. Atos capítulo 11, verso 19 em diante. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Amém? Que Deus abra o nosso coração e pelo Espírito Santo nós possamos receber a palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, o verso 19, o verso 20, nos lembra de que a obra de Deus, ela nunca para. Quando há pessoas dispostas a receber e a fazer aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor nos manda, jamais a obra do Senhor sofrerá a descontinuidade, jamais para. Apesar da perseguição, e aqui Lucas ele está dando uma parada, mudando de assunto, o foco antes era Cornélio, era Pedro, agora ele dá uma reviravolta nos seus escritos, e ele lembra de um fato que nós já vimos e já conhecemos, que por causa da morte de Estevão, há então um desencadeamento de uma grande perseguição a todos os cristãos, e os cristãos então fogem de Jerusalém, e eles vão então para a Samaria, Judéia, e aqui eles chegam, segundo Lucas, até então a cidade até a Fenícia, e até Chipre, e até Antioquia, de forma com que a obra do Senhor continua, o movimento do Espírito Santo continua. E Lucas está voltando a esse relato para entrar num outro assunto, e nós vamos perceber aqui que o movimento do Espírito Santo na vida da igreja, ele é contínuo, ele é gradual, e em alguns momentos, dependendo da disposição da igreja, da sensibilidade da igreja, do desejo do coração da igreja de ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, esses movimentos do Espírito Santo, eles sofrem uma explosão. E isso acontece por algum tempo. A igreja que estava sofrendo perseguição, ela passa por um período de paz.
E lembrem-se de que enquanto essa igreja passa por um período de paz, porque Paulo havia se convertido, né? Saulo de Tarso havia se convertido, a igreja desfrutava de um momento de paz. Essa igreja então agora está sendo edificada, ela está sendo então construída, as bases estão sendo lançadas, a igreja está sendo edificada, está se fortalecendo, está crescendo e gente está sendo salva. Mas o mais importante é nós lembrarmos aqui que isso está acontecendo pela ação do Espírito Santo, mas todavia porque há disposição de homens como esses discípulos, de que ainda que seja por causa da perseguição, eles estão pregando Jesus às pessoas. O verso 21, nós vemos aqui a dependência do Senhor para todas as coisas. E é interessante que o verso 21 diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Por que é que está dando certo? Por que é que está tendo efeito a pregação do Evangelho? Por que é que está surtindo efeito? Por que que a igreja está sendo vitoriosa? Só uma explicação para isso, só uma razão para isso, só um segredo para isso: a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. E isso deve nos fazer a pensar na dependência que nós precisamos ter do Senhor para todas as coisas. Embora nós devamos sim nos consagrar, nos esforçar, estudar e fazer o melhor que nós pudermos fazer com toda a excelência, com todo o amor, jamais nós podemos esquecer que os resultados na obra do Senhor, eles são oriundos da mão do Senhor. Se não houver a mão do Senhor sobre nós, jamais faremos algo no reino de Deus. Mas se a mão do Senhor estiver sobre nós, não há nada que nós não possamos fazer. Não há alvo que nós não possamos alcançar. Não há construção que nós não podemos realizar. Não há nada que Deus coloque no nosso coração que com o nosso esforço, a nossa disposição e a mão do Senhor sobre nós, nós não possamos fazer. Agora, algumas coisas é preciso que haja em nós. A disposição de ir e pregar o Evangelho, de cumprir, de se esforçar, de se esmerar e de fazer o melhor para Deus, como também a alegria de ver os resultados de Deus no corpo de Cristo. Olha o que diz o verso 22, as notícias chegaram aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém. E o que eles fizeram? Enviaram para lá então Barnabé, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, com experiência, um coração gigante, alguém que tinha sensibilidade para discernir o coração do outro. E esse homem vai para lá. E é interessante que quando ele chega lá, ele vê a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Ele vê a mão de Deus sobre aquele povo, ele vê a mão de Deus quebrantando corações, ele vê gente se convertendo, ele vê gente crescendo, evoluindo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, e isso faz com que ele fique alegre, diz o verso 23, ele se alegrou, e se alegrando com isso, ele os animou a permanecer fiéis no Senhor de todo o coração. Dependência do Senhor na realização da obra do Senhor, a alegria e a disposição que nós precisamos de ter para ver a obra de Deus realizada, não somente no meu ministério, mas no ministério do meu irmão, não somente no meu arraial, mas no arraial do meu irmão, não somente na nossa igreja, mas na igreja vizinha, se essa igreja é uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para o reino de Deus como um todo e nos alegrar com o crescimento do reino de Deus. E se a igreja vizinha está crescendo muito mais do que a nossa, louvado e glorificado seja Deus por isso. A nossa função é ainda se colocar à disposição para ser bênção de alguma forma. É preciso que haja alegria em ver o crescimento do reino de Deus, seja como for. E quando Deus nos chamar e nos colocar, que nós sejamos uma bênção como Barnabé. Incentivá-los a serem fiéis, e a serem fiéis de todo o coração, a permanecerem naquela pegada, naquela caminhada, naquela disposição, naquele fervor, naquele primeiro amor. Meus irmãos, isso é coisa de gente cheia do Espírito Santo.
Um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, ele tem algumas características que normalmente nós não vemos no outro. Ele se alegra com o sucesso do outro. Ele se alegra com o agir de Deus na vida do outro. Quando o outro está sendo abençoado, edificado e crescendo, ele se alegra com isso e ele dá força, e ele abençoa, e ele faz o que for preciso para que isso se intensifique cada vez mais na vida do outro. O contrário de quando é gente que não tem crescimento espiritual, gente que não tem o coração cheio de fé, gente que não tem um coração como o coração de Barnabé. Ele nunca vai se alegrar com a unção do outro, com a graça na vida do outro, com a bênção na vida do outro. Mas esse homem, Barnabé, é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. O verso 23 e 24, vê que é preciso que a gente faça a nossa parte. O verso 24 diz que ele era um homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E o verso 25 diz que Barnabé saiu de onde ele estava, foi para Tarso procurar Saulo. Interessante, né? Interessante. Veja só a disposição de um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Quando ele viu que Deus estava fazendo, Deus estava acontecendo naquela região, ele não cresce o olho e diz: é aqui que eu vou fazer o meu ministério acontecer, é aqui que Deus vai me abençoar. A primeira coisa que ele faz é pensar o seguinte: eu não posso fazer sozinho. Eu preciso chamar Saulo. Barnabé já conhecia Saulo. Eu preciso trazer Saulo para esse ministério. O que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que no reino de Deus não há espaço para individualismo. Ou melhor dizendo, individualidade sim, mas individualismo, egoísmo, não dá certo. Não existe heróis solitários no reino de Deus. O exemplo na Bíblia que nós temos de heróis solitários, que se deu muito mal e que nos ensina muito com o seu exemplo negativo, foi Sansão. Um homem que tinha tudo para dar certo, mas a sua vida foi uma sucessão de erros, porque sempre agiu sozinho, nunca trabalhou com Deus, nunca fez com Deus o que Deus estava fazendo, nunca buscou ajuda, nunca buscou auxílio, nunca trouxe gente para perto de si. Mas esse homem chamado Barnabé, que tem um coração gigante, uma sensibilidade absurda para perceber no outro os seus dons, os seus talentos, o seu potencial, ele vai buscar Saulo e fica naquele lugar por 1 ano, ensinando, fazendo aquilo que é o principal ministério da igreja. O principal ministério da igreja, meus irmãos, não é o por curas, milagres e maravilhas. Isso são bônus que Deus dá. Os milagres, os sinais que eram feitos na igreja primitiva, principalmente no primeiro século, que vão se diminuindo a partir dos tempos, até chegar ao ponto em que um dia Paulo diz para um dos seus discípulos, eu não lembro agora se é Timóteo ou Tito, alguém pode me lembrar? Olha, por causa dos seus muitos males estomacais, cuide de si mesmo, tome água misturado com um pouco de vinho. Com quem foi? Timóteo. Timóteo, tenha cuidado de si mesmo, cuide aí da sua enfermidade, tome um pouco de vinho com água, que é bom para o estômago. Por que Paulo não simplesmente escreveu uma carta e disse: Timóteo, você está curado agora em nome de Jesus? Porque o principal ministério da igreja é o ensino, é nisso que nós devemos estar focados, é ensinar. Conhecereis a verdade vos libertará. 1 ano inteiro ensinando aquelas pessoas o evangelho de Jesus Cristo. E qual é o resultado disso? A igreja crescia. E aqui, meus irmãos, nós só não aprendemos qual é o principal ministério da igreja como a nossa verdadeira identidade. Por causa disso, aqueles homens, aquela igreja foi chamada pela primeira vez de cristãos em Antioquia. Dizem os estudiosos que foi num sentido pejorativo.
Aí os seguidores do caminho, aí os seguidores de Cristo, aí o pessoal aí que está seguindo Jesus. Mas é interessante que, na verdade, é isso mesmo que nós somos. É exatamente isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. É isso que deve estar escrito no nosso RG espiritual. Cristão, natural do reino dos céus. Filiação, o Deus Todo-Poderoso. Na nossa identidade é essa. Cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo, discípulos de Jesus Cristo. Muito obrigado. É isso mesmo que eu sou, é isso mesmo que nós somos, individualmente como corpo de Cristo. É isso que nós somos. Essa é a nossa identidade e nós devemos nos orgulhar disso. Nós devemos, aliás, fazer com que todos saibam, pelo nosso viver diário, que nós somos cristãos, discípulos de Jesus Cristo. Porque nós aprendemos, porque nos foi ensinado, porque o maior milagre aconteceu na nossa vida. Nós fomos libertos do reino das trevas, fomos levados para o reino do Deus vivo e verdadeiro. Nós aprendemos que há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, Jesus Cristo. Nós sabemos quem de fato nós éramos e quem nós somos, onde estávamos e para onde nós estamos indo. Porque nós aprendemos, porque nos foi ensinado. Não foi apenas uma cura, não foi apenas um milagre, não foi uma oração forte, mas foi um discipulado nos ensinando aquilo que de fato nós devemos aprender para que nós sejamos libertos por completo e possamos servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Do verso 27 a seguir, nós vamos ver a unidade da igreja nos momentos de dificuldade, não necessariamente nos nossos, mas nos dos outros. No verso 27 diz que naqueles dias alguns profetas desceram para Jerusalém, de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se, pelo Espírito predisse que haveria grande fome, sobreviria sobre todo o mundo romano. Todo o mundo romano era todo o mundo que eles conheciam. O mundo inteiro ia passar por uma fome. Isso acontece de fato durante o reinado de Cláudio. Não muito tempo depois, a fome alcança todo aquele mundo. Mas é interessante que aqui não há nenhum pavor, não há nenhum sensacionalismo, não há nenhum temor. O que move o coração desses discípulos de Jesus aqui agora é a unidade em amor, é a sensibilidade. O que move aqui agora é a preocupação com o outro e não consigo mesmo, porque eles se uniram. E diz o texto no verso 29, que os discípulos, cada um segundo a sua possibilidade, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a ti mesmo, porque fazendo isso cumprirás toda a lei. Generosidade, disponibilidade, liberalidade, meus irmãos. Não há aqui nenhum constrangimento, não há aqui nenhuma coação, não há aqui nenhuma pressão, não há aqui nenhum autoritarismo por parte da liderança da igreja. Há uma comoção, uma sensibilidade à voz do Espírito. Há alguém que está necessitado, há alguém que está precisando. Eis-nos aqui. Vamos reunir cada um segundo a sua possibilidade. Quanto que você pode? Você pode doar um fardinho de arroz de 5 quilos? Louvado seja Deus por isso. Não pode? Só 1 quilo de arroz? 1 quilo de arroz. Você pode doar um caminhão de arroz? 1 caminhão de arroz. E juntamos tudo isso e mandamos para aqueles que estão precisando. Meus irmãos, assim é que deve ser no reino de Deus. A pergunta que deve ser feita não é para o outro, é para você mesmo. O que é que o outro precisa e com o que eu posso colaborar? Com o que é que eu posso colaborar? E aí, como disse o irmão Dário aqui, o exemplo e o modelo é a viúva e não os fariseus. Não é dado o que sobra, é dado o que Deus colocou no seu coração. Cada um contribua segundo o que foi posto no seu coração. Faça isso com alegria, não por constrangimento, não por ganância, mas por alegria de saber que você está sendo um instrumento nas mãos de Deus para suprir a necessidade de alguém. E assim eles fizeram e enviaram através de Barnabé e de Saulo. Meus irmãos, eu quero concluir trazendo algumas afirmações.
algumas afirmações que vai muito de encontro com o que foi dito na escola bíblica e com o que nós acabamos de ler aqui agora, sobre nós e a obra do Senhor. A obra é do Senhor. Nós realizamos aquilo que Deus coloca no nosso coração para ser realizado, mas a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E para realizar a obra do Senhor, o primeiro passo é fazer o que fez Zorobabel, é reconstruir o altar do Senhor. Reconstruir o altar do Senhor é reconstruir a adoração pessoal, a intimidade, a comunhão. Aquela nação que havia sido liberto dos 70 anos de cativeiro, precisava reconstruir o altar, que era o lugar onde Deus havia determinado que se encontraria com o seu povo, que responderia às orações do seu povo. Mas nós sabemos que hoje não é nem em Jerusalém, nem em Gerazim, não é nem aqui nem lá, é no coração quebrantado, é aonde quer que nós estivermos, é a nossa disposição de nos humilhar, de nos dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que a obra é sua, inclusive eu sou seu, o que eu preciso unicamente é me dobrar diante do Senhor, consagrar a minha vida ao Senhor e permitir que o Senhor me use, e Deus vai te usar, meu irmão. Deus vai te usar, minha irmã, basta que você esteja em consagração para Deus. Em consagração. Nós não podemos pensar que nós vamos ser usados por Deus de qualquer jeito. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É preciso que haja temor, não medo, mas temor, santo, reverente. A disposição de servir, mas servir do jeito de Deus, como Deus requer, como Deus exige de nós. Um coração quebrantado não rejeita o Senhor. Servir com disposição de coração, servir sabendo que a obra é do Senhor, meus irmãos. A obra é do Senhor. A consciência de que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, irmã Fabiana. Lidar com pequenos grupos na igreja não é fácil, nunca foi. Já vi igrejas se dividirem por causa disso, porque é bênção demais para a vida da igreja, e o reino das trevas nunca fica omisso quando o reino de Jesus começa a se movimentar. Nunca. Toda vez que o reino de Jesus, toda vez que o reino de Deus faz um movimento, imediatamente o reino das trevas se levanta. O império das trevas se levanta. Por isso que Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque eles são mais corajosos, são mais intrépidos, são mais trabalhadores, são mais ativos, eles reagem imediatamente. E é preciso que a gente entenda isso antes de começar a obra do Senhor. Os pequenos grupos não vai ser fácil, a reconstrução da igreja não vai ser fácil, realizar o que Deus tem para ser realizado nesse ano de 2022 não vai ser fácil, mas nós precisamos compreender o que nós estamos ouvindo aqui hoje. A obra do Senhor não é nossa, nós só precisamos estar dispostos, com um coração quebrantado, uma vida santificada, compreendendo que haverá lutas, haverá imposições, haverá tempos em que nós vamos ter que dar uma recuada, vamos ter que refazer as estratégias, vamos ter que intensificar as orações, vamos ter que intensificar o trabalho, mas na certeza de que no final a obra do Senhor será concluída, porque na obra do Senhor não faltam recursos. Deus pode até permitir que ela fique parada por algum tempo, mas Deus vai sempre levantar os recursos, porque a obra de Deus não sofre carência dos recursos de Deus. Ele vai levantar homens e mulheres. Ele vai levantar recursos financeiros. Ele vai prover recursos materiais, espirituais, didáticos. Ele vai levantar gente, vai capacitar gente, porque é Deus quem chama, é Deus quem capacita. É Deus que nos coloca no meio, bem no meio daquilo que Ele está fazendo, para que nós estejamos no centro da sua vontade, para que o que Ele está fazendo, nós possamos fazer também. Nós precisamos ser como Barnabé. Se é para aqui que eu fui enviado, é aqui que eu vou ficar. Mas não vou ficar sozinho. Vou buscar um irmão para estar comigo, uma irmã para estar comigo. Não vou me encher de orgulho, de soberba, vou compreender que eu sou apenas um vaso. E se um vaso
pode ser usado, 2 pode ser usado muito mais, 3 muito mais, porque nós somos um corpo, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender isso, meus irmãos. Que Deus nos colocou aqui, neste lugar, para que nós fôssemos um instrumento nas mãos dEle para a edificação do corpo de Cristo, para que a obra que o Senhor quer realizar seja realizada, mas que nós jamais nos esqueçamos que isso nunca, jamais vai acontecer por nossos méritos, pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria sabedoria. Então, abaixa a bola, não tenha vaidade, simplesmente se submeta, porque isso acontece quando a mão do Senhor está sobre nós. E eu creio que a mão do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu creio que a mão do Senhor está sobre a vida dessa igreja. Essa igreja não foi plantada por homens, foi plantada por Deus. Homens foram apenas instrumento. E quantos Deus usou para que essa igreja chegasse até o dia de hoje. E nós somos aqueles que Deus colocou agora, nesse tempo, para reconstruir, para edificar, para fazer com que o nome de Deus seja glorificado por meio de uma igreja vibrante, alegre, uma igreja bíblica, uma igreja cheia da graça, cheia do amor, cheia do Espírito Santo de Deus, que impacta uma cidade inteira. Eu creio nisso, e é por isso que eu estou aqui. Que Deus toque no seu coração, que Deus fale ao seu coração, porque eu sei que se Deus não falar, nada vai acontecer. E que o seu coração esteja aberto, meu irmão e minha irmã, para ouvir a voz do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, sentado mesmo, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse tempo, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de viver essa experiência extraordinária com o Senhor, realizando aquilo que o Senhor quer realizar, ou realizar com o Senhor aquilo que o Senhor está realizando. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, encha-nos com a Tua graça, com o Teu amor. Ajuda-nos, ó Deus querido, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender o que é que o Senhor quer, onde o Senhor quer, quando o Senhor quer, como o Senhor quer, e que não falte em nós a disposição de servir, a alegria de ver o agir e o mover do Senhor na nossa vida, na vida do nosso irmão. Que não falte em nós, ó Deus, a compreensão de que o Senhor é o dono, o Senhor é soberano, é o Senhor quem opera, e quando o Senhor quer operar, nada e nem ninguém pode impedir. Ajuda-nos, ó Deus, a crer de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a nos lembrarmos nos momentos de dificuldades, nos momentos de luta, nos momentos em que nós estivermos enfrentando as adversidades, que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai, muito obrigado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.